né, sobre cada igreja. Deus continue fazendo a diferença aí, através da vida de cada um. E esse tema que a gente vai conversar um pouco hoje, durante esse período, né, próximo a 1 hora, é de fundamental importância, né? Eu usei aqui a Viva Igreja no sentido de entender que nós precisamos cada vez mais de uma igreja viva. A igreja, ela precisa ser viva, ela precisa ter elementos de vida, ela precisa estar na cidade com a sua performance de alegria, de poder de Deus, de manifestação da presença. E a gente percebe que, muitas vezes, é muito fácil a gente entrar numa rotina, até mesmo daquilo que nós aprendemos a fazer, e muitas dessas coisas com excelência, mas nós perdemos a presença, às vezes, do Espírito Santo, o Espírito Santo no comando, e isso vai sempre trazer todas essas dificuldades que a gente tem. Para a gente ter uma igreja viva, ela precisa de ser uma igreja de oração. Para a gente ter uma igreja viva, ela precisa ser uma igreja comprometida com a palavra. Para termos uma igreja viva, ela precisa ter comunhão. São 3 elementos que eu acho que a gente consegue definir uma igreja. A igreja tem oração, a igreja tem uma busca, um movimento de crescimento e conhecimento na palavra, um compromisso com a palavra, seu púlpito, como suas famílias, como seus líderes, e a igreja precisa também de ter os elementos de comunhão. Uma das formas que nós temos investido muito nos últimos anos, eu estou há 22 anos envolvido com isso, é através dos pequenos grupos, que é uma forma que a gente tem de manter a igreja conectada, para que haja crescimento da igreja e ela continue, mesmo no sentido de estar crescendo, essa igreja continuar com um papel importante de fazer com que as famílias possam se conhecer e se entrelaçar ali em amor de uma forma muito especial. Então, a Viva Igreja é o tema que eu escolhi para essa palavra. Eu quero começar falando sobre a liderança de uma igreja. Ela não é constituída por um título simplesmente, ou definida por um cargo, mas a igreja precisa de líder que são seguidores, que têm seguidores. Ninguém é líder de fato até que um grupo de pessoas afirme isso na prática. E uma das formas que o próprio Deus escolheu da maneira de ser igreja é estabelecendo líderes. Ele fez isso, ele nomeou pessoas ali no início da igreja, a igreja primitiva. Ele escolheu, ele consagrou pessoas através dos seus próprios líderes. A gente vê Paulo ali, por exemplo, consagrando Timóteo. Então, a liderança é algo fundamental, e uma igreja viva, ela tem liderança. Uma igreja que ela cumpre papel, ela tem liderança, ela tem líderes que sabem exatamente qual é o papel deles, sabe qual é a missão, conhece a palavra para entender para que nós fomos chamados, qual é o nosso chamado primordial. Então, uma igreja sem uma liderança, ela dificilmente vai conseguir cumprir o papel dela. E a gente precisa entender que esse reavivamento ele é importante. A igreja precisa experimentar um reavivamento. Muitas igrejas precisam experimentar um reavivamento. Então, nós estamos falando de um conceito, de um contexto que não é local, não é um contexto de Santa Catarina simplesmente, onde, em especial, vamos falar das nossas igrejas, as igrejas batistas. Elas se tornaram, a igreja se tornou uma denominação de igreja pequenas. Elas têm igrejas maiores, ela tem igrejas com uma boa representação em família. E quando eu falo igreja maior, não estou falando das megas igrejas. Nós temos igreja com mais de 20 mil membros no Brasil, batista. Nós temos igreja aqui próximo, até mesmo no sul, chegando aí, celebrando 20 mil membros, como Curitiba. Nós temos igreja de 10 mil membros, de 5 mil membros. Nós temos igrejas batistas que cresceram muito. Mas eu estou falando de uma igreja, de um tamanho de igreja que ela consegue alcançar,
que ela consegue exercer o papel dela através de um grupo de pessoas, ela consegue ter uma estrutura de liderança, ela consegue ter pessoas disponíveis para servir, para atender, ela consegue ter um pastor, ela consegue ter uma equipe pastoral, mesmo com... Ela não precisa de milhares de membros, ela pode ter aí seus 300, 400 membros, e aí ela ter uma atuação muito mais efetiva. Então, para a gente pensar na igreja e na necessidade que a igreja tem, nós precisamos rever isso, essa questão desse reavivamento. Eu estou usando a palavra avivamento e reavivamento, mas eu queria que os irmãos pensassem nessa palavra no sentido de ter vida, não no sentido daquele derramar de Deus, que nós buscamos isso constantemente. Eu acho que para a gente é a súplica, mas isso vem da parte de Deus, mas eu estou falando do papel, eu estou falando da responsabilidade, através do Espírito, de conduzir, de administrar, de fazer as escolhas certas, de capacitar líderes, sempre com a intenção de viver segundo o Espírito de Deus. A igreja, ela caminha num âmbito que a prosperidade dela é fruto, muitas vezes, da organização. Se nós pensarmos que Deus ama a igreja profundamente, ele nos ama profundamente, ele não me ama porque eu sou perfeito, ele não me ama porque eu acerto todos os dias, Deus não me ama porque eu faço as coisas com muita clareza e integridade, ele me ama porque ele me ama, ele me amou quando eu não era nada. E se há alguma integridade hoje na minha vida, no meu casamento, eu como pai, ou se há uma integridade naquilo que eu faço, uma responsabilidade naquilo que eu exerço como pastor de uma igreja local hoje, isso é fruto daquilo que o Senhor fez lá atrás para mim. Então, o amor de Deus é muito grande. Se nós pensarmos dessa forma, então todas as igrejas elas vão prosperar. Todos os líderes que se colocar em posição e receber um título de pastor da igreja, ele vai prosperar de alguma forma. Mas quando nós olhamos na prática, e nós vemos igrejas centenárias, que hoje elas têm 30, 40 membros, a gente fala, bom, o que aconteceu? Passou tantos homens sérios, comprometidos, e isso é real, eles são homens sérios e comprometidos. Então, por quê que essas igrejas, em determinado momento, elas deixaram de crescer, deixaram de apresentar resultado? Por que esses pastores desbravadores no passado, que pagaram um preço, às vezes, maior do que aquele que nós estamos pagando? Nós temos o nosso preço, nós estamos pagando o nosso preço, mas os pastores do passado pagaram o preço, plantaram as igrejas, construíram igrejas, espalharam igrejas, os nossos missionários compraram terrenos e construíram capelas, e eles fizeram muitas coisas. E por que muitos desses projetos, que foi ali com terreno bem localizado, eles não prosperaram? Então, nós temos que tentar imaginar que, da parte de uma liderança local, da parte de pastores que estão à frente, da parte de famílias que estão conduzindo uma igreja, existe também uma necessidade da busca do crescimento, da excelência, do formato. Então, quando nós perdemos a capacidade até mesmo de olhar e de visitar e de entrar no gabinete do pastor mais próximo para conversar, né? Quando nós perdemos a capacidade de pegar o telefone e ligar para um pastor da região para conversar sobre situações e questões da região local. Eu estou num processo novo agora na igreja e eu liguei para o pastor Alain, da Primeira Igreja Batista de Jaraguá. Nós acho que conversamos 50 minutos. Pastor Alain é um gigante, é um homem de Deus, é um cara muito sério. Pastor Alain conversou comigo, ele me passou informações preciosas do ministério dele, da Primeira Igreja Batista de Jaraguá, e isso me ajudou a tomar uma decisão que eu tinha que tomar na semana passada. Então, essa capacidade de gerir e falar assim, não, eu vou orar, eu vou falar com Deus, e Deus vai me dar a resposta e me direcionar com que decisão eu tenho que tomar. Mas, em algum momento, parece que eu entendi que Deus está falando comigo. Fala com o pastor Alain, fala com o pastor Fernando, fala com o pastor Flávio, senta com ele, procura o Rodrigo, procura o Murta,
vai lá, toma um café com ele. A voz de Deus parece que ele quer que a gente realmente caminhe junto e aprenda um com o outro. Então, o reavivamento da igreja, ela precisa vir no sentido da gente entender isso. Se nós temos uma realidade de muitas igrejas que estão aí batendo ponto todos os domingos, ou os domingos e todas as quartas, com poucas pessoas, se elas têm lá uma classe de EBD, que tem 3, 4 alunos, e isso está acontecendo e acontecendo, e se repetindo, qual é a nossa atitude para que nós possamos reavivar? O que nós precisamos fazer? A estratégia de reavivamento de uma igreja é uma série de ações planejadas que nós precisamos ter para motivar e capacitar cada ministério a experimentar uma nova fase, um novo vigor que produzirá crescimento integral. Então, é uma série de estratégias. Então, uma série de estratégias onde nós apresentamos diante de Deus, uma série de estratégias que elas se encaixam dentro do contexto da palavra de Deus, porque nós conhecemos a verdade, é sobre ela que nós vivemos a nossa liberdade, é sobre a palavra de Deus que nós nos apresentamos como bons e fiéis servos e obreiros do Senhor, fomos convocados para viver dessa forma. Deus nos chamou para manejar bem a palavra, Deus nos chamou para viver em comunhão, Deus nos chamou para sermos humildes, Deus nos chamou em Tessalonicenses para sermos inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, a maneira como nós devemos pensar e exercer os ministérios das igrejas locais é exatamente dessa forma, com o coração de alguém que está fazendo com tanto temor, buscando todas as bases de suporte que a gente tem. E nós temos, existem igrejas aqui na cidade que não são batistas e que estão prosperando e que estão acertando e que estão conseguindo apresentar o evangelho de uma forma genuína e simples ao coração. Essa igreja eu preciso ter e perceber e entender como que ela está apresentando o evangelho para esse povo aqui da minha cidade, da minha cultura, e por que ela está tendo êxito e as pessoas estão sendo atraídas. O que eles estão fazendo? Como que eles estão buscando? Eles estão orando mais do que a gente? Quem sabe a gente ora mais que eles. Será que eles aprenderam a observar e entender e criar formatos que não ferem princípios, e isso está falando mais ao coração das pessoas, e as pessoas estão sendo atraídas? Será que eles têm um culto que tem prática? Será que eles usam mais do elemento do testemunho? Qual é o elemento que eles estão conseguindo comunicar? Então, esse crescimento integral da igreja, ele vai acontecer. Então, nós não podemos ser a igreja, pastor Roberto Lai, da Igreja em Célula no Brasil, o que eu ouvia há muitos anos atrás, já aquela palavra, ele sempre falava da igreja de uma asa só, né, que não tem, o avião precisa de 2 asas para voar, ele dava esse exemplo que a igreja precisa não de querer voar com uma asa, mas precisa ter 2 asas. Tem gente que quer voar só com uma asa. Então, se o meu negócio aqui é casais, então é a igreja dos casais. Aí os jovens, os adolescentes, os idosos, ninguém é ministrado, ninguém é cuidado, não existe um projeto, um planejamento para eles, porque o meu negócio é ganhar casais para Jesus. Bom, mas os casais têm filhos, os casais têm amigos, os casais têm pais idosos, os casais têm... Então, a igreja ela não pode ter um elemento que é a grande paixão. A grande paixão da igreja é Jesus. A grande paixão da igreja é o evangelho. A grande paixão da igreja é ver vidas restauradas, transformadas. Então, esse crescimento integral é uma necessidade. Então, rever e reafirmar a visão da igreja em relação a cada ministério e a sua importância na caminhada cristã é fundamental. Quando eu falo, por exemplo, de ministérios aqui, eu estou falando que uma igreja ela precisa ter os ministérios funcionando exatamente como uma corrente. A corrente ela é estabelecida por elos. Então, eu imagino que o Ministério das Crianças, ou Ministério Kids, como muitos chamam, ele é um elo. Só que as crianças do Ministério Kids, eles vão permanecer no Ministério Kids por um tempo, eles vão deixar de ser crianças daquela faixa etária, de repente eles vão sair da infância e vão virar pré-adolescentes. Então,
quando eles viverem, de repente, com bastante qualidade, o Ministério de Crianças, e ele termina aquele ciclo, ele está lá com seus 7 aninhos, ele termina o ciclo dessa infância, ele precisa ir para essa fase, ele está virando agora um pré-adolescente, vamos dizer assim, 8 a 12 anos, e se a igreja não tem a conexão de elo nesse próximo ministério, essa criança sai e ela vai, de repente, perder até mesmo aquilo que ela recebeu, vai cair no esquecimento dela. O que eu lembro da minha infância? Não é muita coisa que eu lembro da minha infância, mas a minha infância foi onde o meu caráter, muitas das minhas características foram construídas. Até os 7 anos, a minha personalidade ela foi formada. Mas eu não tenho muitas lembranças da minha infância. Mas só que quando eu saio da minha infância, eu entro na pré-adolescência, eu também vou ter o amparo da minha família e da minha igreja, como pré-adolescente. Quando terminar o período, o elo da pré-adolescência, eu vou para a adolescência. Quando termina o elo da adolescência, eu estou entrando na juventude. Quando termina, na juventude, eu vou tomar caminhos importantes, como de repente eu vou me casar, eu vou me estabelecer profissionalmente, eu vou exercer ali, eu vou fazer a minha faculdade, eu vou escolher uma profissão, coisas importantes, e a vida espiritual ela é fundamental, e a igreja precisa ali. Então, dentro do universo da juventude, nascem os ministérios de casais, o ministério de casal jovem. Então, cada ministério ele tem uma importância. Se eu quero a revitalização de uma igreja, eu não posso achar que isso é só eu melhorar minha performance de pregação. Não é só eu achar que é só eu melhorar a minha organização desse culto ou daquele evento. Então, se eu perdi algumas gerações dos últimos anos, eu tenho uma igreja onde os membros todos são grisalhos, eu preciso, então, entender que eu vou ter que recomeçar. Então, aqui o reavivamento é fruto de um recomeço. Através desse recomeço é que eu vou estabelecer, de fato, uma igreja que vai voltar a ter vida. Não quer dizer que essa igreja que tem pessoas só tem pessoas com cabelos grisalhos, como muitas que a gente tem hoje no Brasil, nas nossas igrejas, batistas e outras denominações, não quer dizer que essa igreja ela não cumpra algum papel de abençoar aquelas pessoas que estão ali, aquelas famílias representadas ali por aqueles pessoas de meia-idade ou pessoas idosas. Ela está lá, ela tem comunhão, essas pessoas têm uma base, só que essa igreja ela não está sendo usada no potencial dela, dentro do contexto da cidade, para exercer o ministério dela com as famílias e todas as gerações. Então, ou seja, se eu tenho uma igreja hoje, eu lidero uma igreja, e essa igreja ela falhou nessa questão de construir lideranças e projetos e dar continuidade, não houve um planejamento para que todos os ministérios pudessem crescer e se desenvolver, cada uma cumprindo o seu papel e auxiliando as famílias, que a igreja ela tem esse papel de auxiliar, de dar suporte, de dar condição, de encorajar as famílias a exercer o seu papel nos lares, que é onde, de fato, nós temos a maior influência com relação a provar e conhecer Jesus e viver sob o domínio do Espírito Santo durante toda a nossa vida. Então, isso é importante. Identificar e priorizar a capacitação dos líderes que estão estagnados e sem crescimento, sem resultados, é importante. Uma das formas que nós temos estabelecido aqui em Jaraguá do Sul, por exemplo, é que uma coisa que eu chamo de líder-discípulo, vamos dizer assim, aonde vai um professor para a escola bíblica, e esse professor precisa ter um professor-discípulo. No ano retrasado, nós tínhamos 2 pessoas chaves na nossa liderança ali, por exemplo, de escola bíblica discipuladora. Aí, o que aconteceu? 2023 foi um ano de formar um novo líder. Nós temos um novo professor atuando esse ano, e ele foi formado não por mim, pelo pastor, ele foi formado pelos outros 2 que estão com a ação. Nós mudamos a estratégia. Eu estou numa realidade onde não havia uma cultura de escola bíblica, mas eu acredito nisso. Então, eu precisava muito investir
nessa questão da escola bíblica, que nós estamos numa luta grande, cada semestre a gente tem uma vitória a mais, a gente consegue acertar um pouco mais, e está crescendo o número de pessoas que estão estudando a Bíblia. Como hoje eu tenho já um efetivo de pessoas que estão lendo a Bíblia, ou já até leram a Bíblia, nesses quase 3 anos, pela primeira vez. Então, assim, o incentivo está lá, a gente está falando disso, então as pessoas estão lendo, tem um grupo que está lendo a Bíblia comigo, todo ano lê a Bíblia. A maneira onde a capacitação dos líderes ela é importante. Então, toda a liderança, ela precisa aprender. Na capacitação, ela precisa formar líderes. O processo de multiplicação de uma igreja só acontece quando eu tenho uma formação de líderes, senão eu não vou a lugar nenhum. Eu tenho a melhor professora, eu tenho a melhor líder do Ministério de Crianças da cidade, a mais capacitada, formada, tem cursos aí em instituições importantes do nosso meio. Só que essa pessoa, ela recebeu uma proposta da empresa, a empresa tira ela da minha cidade, leva ela para outro continente, eu perdi aquela líder, eu volto para a estaca zero, ninguém consegue ter domínio, eu perdi. Então, se eu estou focado em uma liderança que eu tenho, ou que eu estou formando, e eu foco nessa liderança para que ela seja uma liderança multiplicadora, eu estou resolvendo, porque hoje eu tenho uma, mas amanhã eu tenho 3. E se uma for para o outro continente, não tem problema, ela me deixou 2. Porque, para mim, como pastor da igreja, por exemplo, que não tenho vocação para pastorear e para liderar crianças, eu não tenho habilidade, eu não tenho cursos nessa área, eu dependo muito das pessoas que têm o dom e a capacitação. Como pastor, eu vou querer investir, eu vou ajudar para que eles possam fazer os congressos, vou trazer pessoas que vão formar. Nós fizemos várias ações durante os últimos anos sobre treinamento e capacitação, por exemplo, do Ministério Infantil, porque a base começa ali. Então, identificar e priorizar a capacitação é importante. Usar um conceito de professor-discípulo, de líder-discípulo, usar um conceito que no ministério a liderança não precisa ser um. Então, eu chego em Jaraguá do Sul, eu tenho uma liderança de jovem, por exemplo, que era o presidente dos jovens. O que aconteceu? Hoje, nós temos uma liderança, são 3 jovens que lideram os jovens. Então, se um morrer de Covid, né, o ministério não vai acabar, o ministério não vai minguar. Ele não é mais o grande líder, como eu não sou mais o cara da igreja. Tem pessoas importantes que Deus está levantando. Flávio está aqui, é um que tem sido um dos meus braços direitos, que assume toda a posição ali, a liderança dos pequenos grupos, que foi eu que comecei, eu que coloquei, eu que dei o treinamento. Flávio fez o treinamento comigo. Mas hoje, se bobear, o Flávio tem mais informação dos pequenos grupos do que eu. Então, ou seja, a proposta é a multiplicação um programa de revitalização é um processo, é o nosso desejo como líderes de mudarmos o quadro que se apresenta na igreja. Agora, quando eu faço um raio-x da igreja, eu sei exatamente aonde estão os furos, eu sei onde eu tenho gap, aonde eu tenho buracos, e aí eu preciso investir com urgência, porque eu preciso fechar o elo. Uma corrente arrebentada não serve para muita coisa. Ela funciona em partes, mas eu não posso ter uma corrente arrebentada. Eu preciso de todos os elos conectados. Eu preciso começar na primeira infância, eu preciso ter um atendimento, uma forma, um cuidado, um carinho com os bebês aos idosos, então nós vamos fechando esses elos. Então, isso é fundamental. Vamos pensar, por exemplo, em alguns sintomas de uma igreja que precisa de ajuda. Eu, analisando a minha igreja, eu posso imaginar assim, tem um ministério que precisa de ajuda. Se eu não tiver, no mínimo, essa noção, aí fica muito difícil no conversar, nas viagens que eu faço e tenho feito pelo Brasil. Nos últimos 10 anos, nos últimos 3 anos, eu viajei menos, focado aqui na igreja local, assumindo um ministério novo na minha história, mas eu tive em muitos lugares do Brasil e percebendo. Então, muitas vezes eu sentava com o pastor
E eu perguntava para ele, pastor, me fala da sua igreja. E às vezes eu via que o pastor tinha dificuldade, ele tinha dificuldade de me apresentar a igreja dele. E às vezes eu perguntava assim, qual é o grande sonho do Senhor? Qual é aquele lance que o Senhor falou, você está aqui para fazer isso? Às vezes eu via que o pastor tinha dificuldade. Quer dizer, se o membro ele não sabe o que o pastor quer, qual é a ideia, para onde nós estamos indo, o que Deus ministrou o nosso coração. Então, os sonhos de Deus, aquilo que ele colocou no coração, a gente tem que estar sempre compartilhando. Se você perguntar para os líderes da igreja, eles estão ouvindo, nós vamos plantar igrejas. Eles sabem, nós queremos mais projetos missionários. E em poucos anos a gente conseguiu passar de 4 projetos missionários para 10 projetos missionários. A igreja tem que saber, nós somos uma igreja que cuida das pessoas, aqui é o cuidado. Nosso Ministério de Ação Social cresceu no último ano, de uma equipe de 5 para 18. Nós somos uma igreja dos lares, nós vamos até as casas. Em um ano e meio, 1 ano e 7 meses, aí nós viemos de 3 pequenos grupos para 32 pequenos grupos hoje espalhados pelas casas. Hoje, terça-feira, a maioria dos pequenos grupos vão estar espalhados. Mas, assim, qual é a visão? Qual é o papel de cada um? E isso não é simples, não é fácil, isso dá trabalho. Não é de sabe, não é numa reunião, não é num encontro de visão, um dia da visão, por exemplo, que você faça, que você consegue imprimir isso. Você vai imprimindo, você vai ajustando, às vezes você dá direcionamentos que daqui a 3 meses você vai ter que fazer um ajuste. A liderança toma uma decisão e daqui 4 meses ela vai ter que rever a decisão, estar atento a essas coisas, porque isso vai fazer a diferença. Existem sintomas, tá, que são mensuráveis. A igreja que precisa de ajuda, ela não tem presença de visitantes, ela não tem novos membros. Essa igreja, quando ela batiza 1, 2 pessoas. Se ela não atrai pessoas para os seus encontros, os seus cultos, os seus encontros de pequenos grupos, o seu, sei lá, qualquer evento que ela faça, o encontro de mulheres, o encontro de homens, se ela não atrai visitante, ela não está conseguindo imprimir no coração daquele grupo que ela tem a paixão pelas almas, o chamado primordial, o ID, ela não está conseguindo. Se ela não tem novos membros, consequentemente por isso. Se eu não atraio pessoas, como é que eu vou ter novos membros? Eu não vou ter novos membros se eu não atraio as pessoas. Então, a falta disso mostra a necessidade urgente de reavaliar conceitos e métodos. Eu preciso reavaliar. Cara, você olhar e falar, não está dando certo. Se tem uma coisa que a gente precisa ter, é humildade. Se tem uma coisa que a gente precisa ouvir. As pessoas estão lá, elas estão... A liderança, os pastores, os líderes, a equipe pastoral. Nós, olha, só tem 2 olhos para cada um. Mas em 2 nós temos 4. Em 6 nós temos... Em 6 pessoas temos 12 olhos. Avaliando, acompanhando, sabendo o que está acontecendo nas pontas, nos ministérios. Sabe, quando o pastor está pregando, ele não sabe quais são os músicos que estão em pé lá fora, que acabaram de tocar e não estão assistindo o sermão. Mas ele não está sozinho. Tem mais pastores, tem mais líderes, tem liderança do Ministério de Louvor que fala, olha, o que está acontecendo com os músicos que o coração deles está esfriando? Então, precisa entender que a igreja tem um papel. A presença de visitantes é um fator importante. A rotatividade de frequentadores, eu recebo uma família, daqui a pouco ela some. Aí chegou uma família que veio de outra igreja, ela passa um tempo, mas depois ela está se despedindo porque ela vai para uma outra igreja aqui da cidade. E isso pode acontecer. Existe isso não é um pecado mudar de igreja, mas quando eu estou numa rotina, numa frequência de rotatividade, de turnover assim, na igreja, eu preciso parar e falar, o que está acontecendo? Quer dizer, eu tenho uma porta aberta na frente, mas eu também tenho uma porta aberta atrás. Então, essa rotatividade de frequentadores. Eu tenho 40 pessoas frequentando o culto de domingo. Tá? Daqui 1 ano, eu tenho 39 pessoas frequentando o culto de domingo. Só que só que eu só tenho 23 originais daquele 40 que eu tinha 1 ano atrás. Tem uma coisa muito grave acontecendo.
Então, todo domingo eu recebo visitante, eu recebo 4, 5, 6 visitantes, só que eu não tenho entrevista pastoral, eu não tenho batismo, eu não tenho gente fazendo discipulado, sendo preparado para ser batizado. Tem alguma coisa errada. Isso é mensurável, eu consigo ver isso. O que está acontecendo? Não se formam novos líderes. Os líderes que eu tenho, eles estão cansados. Claro que eles estão cansados. Eles estão cansados porque não tem vida. Eles estão cansados porque eles estão trabalhando com pessoas que passam pelas mãos deles e vão embora. O Ministério Infantil recebe mais 2 crianças, essas crianças passam 8 semanas com ela se apega, ela se apaixona pelas crianças, mas a família vai embora para outra igreja, levou as crianças. Esses líderes cansam, eles não são de pedra, eles são de carne e osso, eles não são frios, eles têm um coração quente, eles ficam ali, eles se culpam, quando eles estão com dificuldade, eles tentam culpar alguém, eles tentam culpar o pastor, está todo mundo procurando um culpado, né? Ou então, Satanás, sem sombra de dúvida, é o grande culpado de tudo isso. Então, a gente precisa entender que existem realmente essas questões que são mensuráveis, e algumas são subjetivas. Por exemplo, se transforma em a igreja, ela se transforma em uma panelinha de amigos, sabe? O primeiro livro que eu escrevi, que foi um livro sobre liderança de juventude, foi em 2010, esse livro chamava Lidera Jovem, e naquele livro eu tinha um capítulo chamado Panela Sem Tampa. E eu era pastor de jovens em 2003, por exemplo, 2004, 2005, até 2007, eu fui pastor de jovem integral. E quando eu escrevi o Panela Sem Tampa, no livro eu coloquei um capítulo chamado Panela Sem Tampa, eu falei assim, olha, a igreja ela é feita de grupos de relacionamento. Eu tenho mais afinidades que algumas pessoas. Tenho alguns líderes que são mais próximos de mim na igreja. Mas nós não somos uma panelinha onde eu não me relaciono com outros, eu não entro ninguém nessa panelinha. Então, no início da jornada de implementar pequenos grupos pela cidade, eu ouvia muito negócio assim, esse negócio de pequeno grupo é panelinha. Um monte de panelinha na igreja. É mesmo, é um monte de grupinhos pequenos espalhados, cada um no seu canto. Só que aqueles grupos não têm tampa. E eles estão recebendo novas pessoas. A pipoca não pula para fora, ela pula para dentro. E quando a pipoca pula para dentro e enche a panela de pipoca, precisamos de outra vasilha. Então, essa igreja vai crescendo, as nossas concentrações, o grande culto, o encontro de todas as famílias, o encontro de todos os PGMs, as pessoas vêm para adorar o Senhor, nós temos a casa ali cheia de pessoas adorando ao Senhor, que estão espalhadas, servindo no ministério, que são pequenos grupos também, estudando, fazendo um curso, que são pequenos grupos, passando por um processo de tratamento, de aconselhamento, com fulana, com fulano, com ciclano, com o pastor A, com o pastor B, com a líder do Ministério de Adolescentes. Está acontecendo um movimento. Então, quando se torna uma panelinha de amigos, e às vezes a igreja pequena, ela pode ser uma panelinha com tampa, onde eles conseguem até juntar as panelas, mas eles não são capazes, naquele encontro de domingo, onde eles vão juntar as panelas, convidar outras pessoas para vir comer com eles. Se transformou numa panelinha. É gostoso, para aquele grupo está suprindo carências, só que não está cumprindo exatamente a tarefa principal. Não existe pastoreio mútuo intencional. Ninguém cuida com ninguém. Quando eu tenho notícia de que está acontecendo na vida do meu irmão Fernando, eu falo, nossa, que pena, vou orar por ele. Então, é o máximo que eu vou. Eu não falo, caramba, deixa eu ir lá no Fernando. Fernando, o que está acontecendo? Mano, vem aqui, vamos orar. Chega mais cedo na igreja, quero orar com você. Então, não existe. Vamos conversar, mano. Vamos conversar. Olha, eu vivi isso e eu quero compartilhar contigo. Então, o pastoreio mútuo, ele acontece. Quando a gente fala em pastoreio no contexto de Igreja Batista, parece que nós estamos falando do pastor, mas eu não estou falando do pastor. Eu estou falando dos membros da igreja, eu estou falando dos líderes, eu estou falando do grupo, da equipe A, da banda B, eu estou falando do pessoal de domingo que está na escala para cuidar das crianças, que eles trabalham juntos, se conhecem, e eles dividem o amor de Deus ali, e eles acabam
informalmente também, pastoreando, cuidando, orando, se conectando durante a semana. Isso acontece de uma forma natural. Não existem relacionamentos discipuladores, pessoas formando pessoas. Está tudo institucionalizado, tudo que nós temos é escola. Você quer crescer? Venha para a EBD. Fundamental, fundamental. Quer crescer? Venha para a EBD. Mas é tudo. A EBD é a grande salvadora da pátria? Não, a EBD é só uma das ferramentas que a igreja tem. A EBD é a ferramenta que ajuda as pessoas a crescer na palavra. A EBD é a ferramenta que pode ajudar as pessoas a entender mais sobre oração. A EBD é uma ferramenta importante, mas a pessoa pode passar 2, 3 anos assistindo EBD. A cabeça dela cresce, cresce, cresce de conhecimento. Ela fica parecendo com o Tiranossauro Rex. Sabe qual era esse? Ele tinha uma cabeça, né, grande, e as mãozinhas dele é bem pequenininha. Quer dizer, eu aprendo, eu cresci, eu passo anos na EBD, mas eu não tenho filhos na fé, eu não sirvo, o meu bracinho é pequenininho, olha o meu bracinho aqui pequenininho, ó. Tá vendo? Ele é curtinho, a minha cabeça é grande, ela cresceu, eu entendo de teologia, eu sei que é Lutero, é Calvino, Reforma, e não sei o quê, teologia reformada, e arminianismo, ela fala de tudo, mas ela não é uma pessoa que está influenciando pessoas, amando pessoas, produzindo vida em outras pessoas. Isso é subjetivo, está lá. Líder centralizador. Pastor que é igual um doido. Quando o culto começa, ele está com a camisa molhada. Deixa para estar com a camisa molhada no final do sermão, meu irmão. Mas antes não, fica na tua, fica em paz, conversa com as pessoas, deixa a equipe trabalhar. Então, não pode ser centralizador. Então, por mais que eu ame pequeno grupo, eu tenho que soltar. O Flávio e a Tabata têm que assumir esse papel. Por mais que eu ame as crianças da igreja, é a Aline e o Marcel que tem que liderar, junto com a Grazi, junto com a equipe de quase 50 pessoas. Por mais que eu ame música, eu sou filho de música, eu toco viola caipira, eu ouço música praticamente todos os dias, eu sou meio movido à música, mas quem toca no ministério hoje de adoração é a Sara, é o Gledo, não é eu. Eu não sei tudo que está acontecendo lá, nas reuniões eu vejo um lampejo, quando o calo deles aperta, eles me falam, pastor, precisamos conversar, a gente senta, toma uma decisão e vamos embora, vamos partir. Então não dá para ser centralizador, porque a minha igreja vai ter 40 membros pro resto da vida. Não dá para ser centralizador, senão eu não vou ter os ministérios funcionando, eu vou ter um monte de medroso, cumprindo tabuleta e servindo, não com excelência em cada ministério. Não gente que sabe que tem autonomia, que pode, que teve uma ideia, vem aqui. A minha ideia nunca é melhor na área do Ministério Infantil do que a ideia dos ministros do infantil. A minha ideia para os nossos adolescentes nunca vai ser melhor do que a nossa equipe de líderes dos adolescentes, o André, a Marielle, a Fran, o Gabriel. Eles estão vivendo aquilo, então eu preciso estar por perto, não 100% dentro, porque a minha agenda não permite. Eu preciso continuar vendo o desenvolvimento, o crescimento, e ajudar aqueles líderes a entender e a crescer em todas as vezes que eles encontrarem os limites que podem impedir ele de continuar prosperando. Então, isso é uma forma. Não existe preparo e planejamento para os encontros e uma rede discipular. Não existe preparo, não existe planejamento, os encontros são soltos, as coisas são estranhas, a pessoa que está lá para um encontro que vai ministrar, ela está buscando palavra ao vento, ela não sentou, ela não sabe nem o tema do culto, ela não está antenada, ela não tem um texto bíblico que você percebe que ela pensou e que ela já foi ministrada naquele texto. O pastor, por causa da doideira, da canseira, da agenda maluca, ele não conseguiu sentar e preparar um sermão bem formatado. Por quê? Porque ele é preguiçoso? Não, porque ele trabalha muito, sozinho. Então, tem coisas que são subjetivas. Então, o preparo e o planejamento para cada encontro, eles são importantes. Quando uma igreja não se multiplica, o que isso vai acontecer? Bom, a igreja não se multiplica por quê? O que nós temos nela? Estagnação. A igreja para de crescer. Ela tem gente nova chegando,
mas ela perde na mesma proporção. Então, ela travou aonde? Nos 30 membros, nos 40 membros, nos 70 membros, nos 100 membros. Ela já tem 5 anos que ela tem entre 200 e 250 membros. Ela não sai daquele 200. Então, legal, uma igreja boa, ela tem condição, o pastor consegue receber o salário dele, tem uma secretária, mas faz 5 anos que tem uma secretária. Faz 5 anos que não se é possível consagrar um pastor para a equipe pastoral. Então, tem alguma coisa errada. Eu preciso ter um planejamento, eu não posso ter medo. Os pastores que o Senhor tem enviado para cá, eles são melhores do que eu, eles têm um coração mais bonito do que o meu, eles são pessoas nobres, eles têm um potencial muito maior do que o meu, eles vão me superar, isso é fato. E só isso vai fazer como a igreja. Olha, tá chegando pastores com mais vitalidade, está chegando gente ali, o Senhor está mostrando vocacionados jovens. Eu tenho 53 anos, eu não tenho a força que eu tinha quando eu tinha 25 anos. E daqui a pouco eu vou ter 63 anos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou sentar em cima dessa igreja e vou ficar lá, que já tem um número de membros? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, o púlpito não pode ser nosso se aconteceu a estagnação. A estagnação do púlpito, que ninguém cresce, ninguém aprende a pregar. A estagnação da liderança, porque ninguém lidera, todo mundo faz aquilo que o pastor manda. A estagnação do número de pessoas. Por quê? Porque o número de pessoas não passa daquele número de pessoas. Então, essa é uma realidade. A estagnação é um ponto, a descaracterização da igreja, todos os princípios apresentados nas Escrituras começam a perder força. Elas deixam de ser vivenciadas. A igreja fala que a igreja primitiva ela crescia em número, ela alcançava o favor da cidade. E a nossa não alcança o favor de ninguém. Nem dos membros está alcançando o favor. Ninguém está conseguindo ser edificado. É só um compromisso. Eu nasci na igreja, eu vou morrer na igreja. Mesmo que a minha igreja não tenha muita alegria, mesmo que eu não consiga testificar o poder de Deus acontecendo, milagres de transformação e salvação na vida de pessoas constantemente. Então, ela perdeu a caracterização de uma igreja que é viva, uma igreja que tem a espada, uma igreja que capacita as pessoas para que cada um tenha o seu escudo, uma igreja que ajuda as pessoas a compreender e a exercitar os dons espirituais, uma igreja que convence, através do Espírito Santo de Deus, da sua mensagem, um homem do juízo do pecado. O Espírito de Deus está lá, ele faz a obra, a igreja está ali, sendo usada pelo Espírito Santo de Deus para abraçar. É o semelhante, quando o Espírito toca a alma de uma pessoa e convence do pecado e do juízo, normalmente ele põe alguém na frente dela para dar um abraço e um beijo nessa pessoa. É assim que ele faz. O Espírito Santo de Deus é um conciliador dos homens. Então, a gente precisa entender isso. A descaracterização é muito complicado. E é claro que depois de uma estagnação e de uma descaracterização, vem a morte. A descaracterização ela pode vir também na mudança da doutrina, aonde eu vou apelar. Aí eu paro de pregar o evangelho e eu começo a vender o evangelho. Aí eu posso até crescer em número, mas eu alcancei o terceiro estágio da mesma forma. Qual é o terceiro estágio? A morte. A igreja morreu, ou porque não tem gente mais, tem meia dúzia para vir no culto, que estão se unindo lá para pagar a manutenção, a água, a luz da igreja, né, os irmãozinhos que estão dividindo a conta. Quando tive igreja, que chega a conta de água, eles pegam e dividem em 6, porque eles são em 6. Éramos 6, somos 6, seremos 6. Então, quando a gente vê essa sequência acontecendo, estagnação, a descaracterização, vai chegar na morte. Seja a morte por falta de pessoas, porque ela no passado, nossa, isso aqui, todas as cadeiras eram preenchidas, tem quanto? Tem 100 cadeiras. E hoje, não, nem 10 são preenchidas. Ué, natural. E Deus? Será que Deus esqueceu dessa igreja ou ele não ama aquelas pessoas? Então, a gente precisa pensar muito exatamente nessa situação, se apresentar diante de Deus, para que Deus possa nos usar e fazer a diferença. Efésios 6,18 diz, façam tudo isso, orando a Deus. Façam tudo isso, pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem o tempo inteiro alertas. Nunca desanime.
mesmo quando vem a pedrada. Orem sempre por todo o povo de Deus. Eu oro pela minha igreja, mas eu oro pela igreja mais próxima, a igreja local mais próxima. Eu oro pela vida da equipe pastoral, da equipe ministerial, mas eu clamo para que Deus visite a primeira igreja de Jaraguá, a Assembleia, que Ele visite a Metodista, que Ele derrame graça sobre a casa de oração, porque nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo é isso. Bom, existe um caminho, a gente chama, vamos chamar de trilho de crescimento, aonde cada pessoa que chega na igreja, ela precisa passar por um processo. Então, hoje na igreja, para que as pessoas entendam e compreendam, por exemplo, toda pessoa que chega e ela não é batizada, ela vai passar pelos primeiros passos, onde ela vai ser submetida às principais doutrinas. Eu preciso que cada família, cada pessoa que chega entenda. Eu preciso perguntar aquelas perguntinhas que parecem boba para quem tem 53 anos de igreja batista, filho de batista, neto de batista e bisneto de batista, mas eu preciso ouvir da pessoa com clareza quem é Jesus na vida dela. Os membros novos que chegarem, eles precisam me responder o que é a Bíblia Sagrada. Então, eles precisam passar pelo processo do discipulado dos primeiros passos e entender a doutrina básica do cristão. Depois disso, que eles entenderem e compreenderem, sabem exatamente o que é batismo e por que se batizar, eles vão para o batismo. Nesse processo, tem uma coisa que nós chamamos de encontro de novos, a imersão, é um encontro para conhecer sobre a nossa igreja, sobre a Comunidade Batista Vida Nova. Qual é a visão? O que nós acreditamos? Nós somos igreja multiplicadora, nós queremos alcançar vidas, nós fazemos missões, nós pregamos o evangelho, nós vivemos segundo a palavra de Deus, nós somos frutos de um processo desde a Reforma Protestante, nós somos uma igreja que nasceu lá em 1612, 1619. Então, eles precisam entender quem somos. Nós somos a igreja histórica, a nossa doutrina é uma doutrina tradicional, nós não somos neopentecostal, nem pentecostal, amamos os irmãos, mas nós somos uma igreja histórica, nós temos uma doutrina histórica, e isso é a Comunidade Batista Vida Nova. Eles precisam ser inseridos em grupos pequenos, porque é lá onde ele vai conseguir conhecer, saber os nomes, ouvir, lá ele tem voz, consegue falar. No culto de domingo a gente não consegue isso, um pouco no final, um pouco antes, no corredor, um rápido momento de comunhão. Ele precisa ser enquadrado no encontro geracional. Quantos anos ele tem? Ele é criança, então ele precisa ir para o Kids. Ele é pré-adolescente, então ele precisa ir para o Ministério Start. Ele é adolescente, então ele precisa ir para o Ministério Rolê. Ele é jovem, então ele precisa ir para o Ministério Deeper. Ele é casado, então ele precisa saber que tem uma agenda para os casais nesse ano. Ele é jovem casado, ele é vocacionado, então existe esse caminho. Nós queremos que ele esteja num pequeno grupo, nós queremos que ele tenha vínculo com o encontro geracional. E ele precisa entender o valor da escola bíblica, o valor da escola bíblica discipuladora que nós temos desenvolvida hoje, apresentando cursos modulares. A cada 8 domingos muda o curso, e ele vai crescer a cada curso. E se Deus o chamou para o ministério pastoral, se ele tem um sonho de ser missionário, ele precisa de uma formação missionária e pastoral. Para isso, nós temos uma parceria com o Seminário do Sul, e ele pode se tornar um seminarista do Seminário do Sul e se preparar, e confirmando aí a vocação dele, através do testemunho, através do coração, através do empenho, ele vai poder, de uma forma muito especial, fazer um curso de formação teológica de nível superior e futuramente ser consagrado pastor, um dos pastores, mais um pastor da nossa igreja, ou enviado para pastorear qualquer outra igreja. Então, a revitalização da igreja tem a ver com planejamento. A revitalização da igreja tem a ver com visão. Qual é a visão da igreja? Qual é a missão que essa igreja tem? A revitalização da igreja tem a ver com pessoas, com líderes, com estruturas. A revitalização da igreja tem a ver com a fé, tem a ver com a oração, tem a ver com a dependência. A revitalização da igreja tem a ver com um coração apaixonado que ama uma cidade, que quer ver uma cidade transformada. Então, é um conjunto de fatores. Agora, poxa, é fácil falar, tá?
E talvez a ideia foi assim, um pastor, o outro, ele tenha limitações. Assim, muitos pastores, pastor, eu não me vejo com essa capacidade de gerir tudo isso. E muitas vezes o que eu tenho dito para eles, olha, se você não se vê, eu menos ainda. Na realidade, o ostracismo que toma conta, às vezes, do nosso coração, nos impede. A falta de humildade às vezes, de ligar para um colega e falar, mano, eu sei que você está indo bem aí, eu preciso da tua ajuda. Mano, como é que você está trabalhando? Como é que você usa programa para o seu financeiro? Então, essa troca, essa busca. Então, igrejas me ensinaram, pessoas me ensinaram, eu estou aprendendo coisas novas agora na etapa que eu estou em Jaraguá do Sul, com mentores que o Senhor tem me dado, e ele tem me dado mentores espetaculares, gente séria, que eu posso pegar o telefone a qualquer momento, ligar, e se não puder me atender, 20 minutos depois vai me dar um retorno, eu vou poder falar, cara, estou com uma situação aqui que eu queria saber como é que você resolve aí. E em 5 minutos ele me dá uma dica, e ele me poupou uma semana de preocupação, de ficar pensando demais naquilo. E eu falei, cara, olha só o que a igreja de Joinville está fazendo, olha só que a maneira simples como a igreja de Curitiba está fazendo, eu vou fazer desse jeito. Fala, mano, você não tem esses arquivos? Manda para mim que eu vou só tirar tua logo, vou colocar a minha e vou pôr em obra. Há mais de 20 anos, há mais de 20 anos. Né? Hoje tem igrejas em Santa Catarina que não são batistas e que estão usando o nosso material de formação de novos membros. E eu falei, cara, tira a nossa logo e coloca a logo. Ainda brinquei com o pastor, falei, pastor, se quiser pode tirar até meu nome. Tira o meu nome aí e coloca o seu. Isso aí é coisa de Deus, isso não pode ser meu, isso é a experiência que o Senhor me permitiu ter no dia a dia. Então, eu não estou preocupado com a autoria, eu não estou preocupado com a grande ideia que eu tive aqui ou ali. A maioria das minhas grandes ideias não são minhas, elas são copiadas. Eu tenho Ctrl+C e Ctrl+V na alma. Então, muitas dessas coisas, isso não é imoral, isso não é errado, sabe? A gente está tão preocupado com algumas coisas. Então, quando eu, às vezes, apresento um negócio, eu falei, gente, isso aqui quem me ensinou foi o William Salgado. Isso aqui quem me ensinou foi o pastor David Cornfield. Esse material que eu estou apresentando aqui, eu roubei dele, na frente dele. Eu falei, pastor, posso roubar isso aqui? Ele falou, pode roubar. Está roubado. E eu trouxe para a igreja, está aqui. São os cartões. Eu dei uma mudada, eu adaptei para a minha realidade, eu reescrevi alguns textos ali, mas quando eu trouxe os cartões coloridos de comunhão, já trouxe para uma caixeria há uns anos atrás, eu falei com o David, eu preciso disso, eu vou te roubar isso. O David começou a dar risada, e ele ria de forma escandalosa, igual aquele pastor americano, aquele jeito americano de rir, e o David deu uma risada escandalosa, e ele falou, Tunala, você não tem ideia. Eu falei, o que foi, David? Ele falou, eu também roubei, eu roubei do Homens de Honras dos Estados Unidos. E eu falei, então, só avisa o homem de honras que eu também estou roubando, e eu vou fazer, eu vou mandar para gráfica, eu vou reproduzir. Então, eu acredito nessa igreja, que nada é meu. Eu acredito nessa igreja, que eu aprendo com o pastor Fernando. Eu acredito nessa igreja, que o Flávio interfere na minha vida ministerial por causa de uma habilidade que ele tem, que eu não tenho. Um jeitinho, uma ideia, às vezes muito simples ou muito sofisticada, que eu não vi ninguém elaborar daquela forma, pensar daquele jeito. Então, eu acredito nessa igreja. Eu queria que a gente pudesse bater um papo agora, conversar, né? Vou fechar aqui, ó, vou interromper a apresentação, né, para a gente poder ouvir. Abre o seu microfone aí, vamos conversar. Querido Simon, meu parceiro. E, meu amigo, muito bom essa tua palavra que vem no meu caso, né, como missionário, a gente está aí na luta, né, e em tudo que se falou foi tudo muito bom, mas quando se fala da humildade, isso daí leva a gente longe, leva longe. E precisamos exercitar mais essa humildade, né? A gente tem, às vezes, tem dificuldade de chegar em algumas pessoas porque fica um pouco receoso e tal, onde poderiam ajudar, mas a gente fica receoso.
mas a questão da humildade, ela é muito, muito boa, e, e muito bom a tua palavra, para mim foi fantástico, fantástico, e se você falou que pode roubar, eu vou pedir teus slides para mim aí, né, dar aqui uma potencializada aqui na galera, aqui, ó, tem coisa boa aqui, ó. Você cumpre e eu vou te mandar. Pastor Luciano, Pastor Flávio, Daniel. E aí, seminarista, pode falar aqui ou só ouvir? Pode falar, querido, pode falar. Gente, olha, o que me chama muita atenção, assim, é isso que o pastor Tunala fala sobre a capacitação, sobre o treinamento, né? Muitas vezes a gente acredita que somos homens de Deus e que a gente está, assim, plenamente completo, né? E, na realidade, não. A própria palavra de Deus, lá em Êxodo, ela traz aquele exemplo de Moisés, né? Um homem de Deus que tinha boas intenções, mas que foi repreendido pelo sogro, né, porque estava fazendo o negócio errado. Ele estava fazendo tanto serviço, recebendo o povo de Deus e fazendo esse intermédio, que ele ia ficar sobrecarregado e o ministério de Moisés ia morrer. E aí o próprio sogro chega e fala, ó, cara, vamos repartir isso aí, né? 1.000, 100, 50 e 10. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. Claro que a gente tem que ter um olhar, assim, muito afinado, né, para quem que vai ter essa liderança, para quem que vai ministrar o coração, de quem que vão sair os discípulos, né? Por exemplo, o discípulo do pastor Tunala tem que falar bichano, né, Flávio? E aí, bichano? Então, assim, a árvore boa, ela precisa dar bons frutos, né? E a gente precisa utilizar aí a parte de capacitação da igreja e aprimorar para que ninguém fique sobrecarregado e para que, na ausência de alguém, o próprio ministério não falte com a igreja, né? E com a obra de Deus. E a gente consiga dar sequência independente das pessoas, né? Então, isso também é muito importante para nós e está na Bíblia, né? Moisés, com a melhor das intenções, estava fazendo errado, né? E às vezes a gente, com orgulho e vaidade, acha que está sempre fazendo certo, porque todo mundo vem para nós, onde Deus quer que, na verdade, que a gente multiplique o evangelho e não traga ele para nós. E é exatamente isso, é exatamente. A capacitação, ela é fundamental. Ela é fundamental. E é um erro a gente achar que nós é que somos aqueles os provedores de todo o entendimento e o conhecimento, e a gente subestimar, por exemplo, uma equipe, subestimar uma liderança, subestimar pessoas que Deus colocou, subestimar os jovens líderes que Deus colocou perto de vocês, porque eles são cheios de ideias, às vezes você precisa organizar, coordenar, isso precisa acontecer. Mas eu não posso aceitar uma condição, eu não posso aceitar que a minha igreja está estagnada, que faz 5 anos, que faz 3 anos que eu estou no mesmo patamar, eu não tenho como aceitar. Eu tenho que entender que há um obstáculo a se lançar. Na jornada de pequenos grupos, por exemplo, eu passei por várias travas. Para começar lá com 4 pequenos grupos e chegar a 420 pequeno grupo lá em Curitiba, por exemplo, foram muitas travas. Chegava em números que parecia que a gente ia, aí parece que a liderança cansava e a gente não conseguia avançar. Então, eu me lembro da trava dos 30, da trava dos 70, depois dos 140, que foi a maior trava que eu vivi sob a liderança dos pequenos grupos. Depois, quando nós chegamos nos 300, foi complicado. Aí quando chegou a pandemia, nós estávamos num número, perdemos 40 pequeno grupo, de 420, voltamos para 380. Então, isso ia acontecendo. E um número que, como nós plantamos igreja, aqueles 420 pequenos grupos que nós alcançamos em Curitiba, não era 420, porque naquele período nasceu mais de 10 igrejas que iam embora com pequenos grupos. Eu estou indo para Curitiba, prego no domingo de manhã, numa igreja que está celebrando 1 ano, que nasceu na minha casa, eu, a Márcia, mais 2 casais, que está lá com 160 membros, com 1 ano, nasceu com 14 pequenos grupos, a igreja.
Então, quando ela nasce, a igreja, e a hora que ela vai embora e vai embora os pequenos grupos, diminui o seu número, você começa de novo a crescer. Então, agora, a trava existe, ela acontece. Qual é a trava? É o seu limite. Qual é o meu limite? Né? O meu limite é esse, eu sou um só, eu tenho que administrar uma igreja, eu tenho várias reuniões, eu tenho vários aconselhamentos, eu tive que sair de Jaraguá ontem, chegar à noite em Florianópolis, acordar 4 horas da manhã para fazer o casamento de uma ovelha que foi no nascer do sol lá no Campeche. E 9 horas da manhã pegar a estrada e voltar para Jaraguá do Sul, porque eu tenho compromisso de Jaraguá do Sul. Um desses era estar aqui com os irmãos. Então, imagine se está tudo na minha mão. Se sou eu que pago os boletos da igreja. Se sou eu que estou liderando e resolvendo as questões do culto que vai acontecer no final de semana. Final de semana eu não estava na igreja, cheguei para o culto só no domingo, culto do Dia das Mulheres, foi uma mulher que pregou, a Esther Storck, mas eu estava num projeto lá em Curitiba, com o povo de Curitiba, chamado Legendários. Então, hoje já são 16 legendários na igreja comigo. É um projeto que está nascendo, que está... Qual é o objetivo? Transformação de homens. O que eu tenho falado? Tem ovelhas minhas aqui. O que eu tenho falado para os homens? Deus vai fazer um grande movimento na nossa igreja e quem vai liderar são os homens. Vai fazer 3 anos que eu estou falando isso. Não é que as mulheres não podem, é que eu creio que a hora que os homens assumirem o papel deles na igreja, nós vamos ter as famílias, as mulheres, as crianças, os adolescentes. Nós vamos... precisam, chega de homens assistindo culto de braço cruzado, eu quero os homens trabalhando, eu quero que eles estejam ali como exemplo das suas famílias. Então, é a visão. Eu tenho uma visão de crescimento, eu quero plantar igreja em Jaraguá do Sul, 190 mil habitantes com 2 igrejas batistas, uma a 1.800 metros da outra. Não dá, não é uma realidade batista. Nós não, numa cidade onde as igrejas históricas estão minguando, tirando a primeira igreja batista e a comunidade batista Vida Nova, as outras têm 40 membros, 30 membros, 30 pessoas assistindo culto. A cidade tem outras igrejas, graças a Deus que a Assembleia está aí espalhada, crescendo, graças a Deus que tem uma casa de oração, eles são diferentes da gente, eles têm uma doutrina um pouco diferente, mas eles estão pregando o evangelho. Mas nós temos uma tarefa, a igreja histórica precisa estar aí, ela precisa se espalhar, nós precisamos prosperar sem perder a nossa identidade e comprometimento com a palavra, da forma como sempre tivemos, historicamente, os batistas. Então, eu não posso simplesmente falar, tudo bem, não tem problema, vamos ficar aqui, vamos engordar, vamos crescer, vamos ter uma igreja grande. Crescemos, só no ano passado, 160 novos membros, muita gente, nós não estamos num tempo de realinhamento, de reajuste, acabamos de alugar uma casa do lado, eu recebo a chave essa semana da casa para ampliar, as coisas estão acontecendo, e tudo que está acontecendo é maior que eu, maior que o Daniel, maior que o Flávio, maior que o pastor Maurício, maior que o pastor Ládio, é maior, nós não damos conta, não vamos dar conta nunca, e a oração que a gente faz lá com os pastores é: Senhor, não nos deixe atrapalhar o que o Senhor quer fazer na nossa igreja através da gente. Só não nos deixe atrapalhar. Por favor, não nos deixe atrapalhar. Então, é uma forma de olhar para a cidade com carinho, né? Oportunidade. Temos amigos, quem tem amigo tem tudo. Botamos 500 jovens no carnaval na cidade, em parceria com a primeira Igreja Batista, com a Igreja Batista Bacaxeri, e um grupo de jovens de Prudente, enchemos a cidade de jovens, trouxemos a carreta missionária da Junta de Missões Nacionais, o Daniel, que está aqui, liderou esse projeto. Tivemos, hoje é terça, né? No domingo eu estava saindo da igreja, e uma família, a Márcia voltou e falou, tem uma família, já tinha saído todo mundo, tem uma família lá na frente, eram 5 pessoas,
nós voltamos para conversar, e eles falaram, nós estávamos no parque e fomos até a carreta e viemos hoje para conhecer a igreja, um próprio carnaval. 2 famílias juntas, 2 irmãs, uma com 2 filhos, a outra com uma filha, e assistiu o nosso culto domingo. Então, nós queremos fazer barulho na cidade, mas nós precisamos nos preparar. Nós precisamos da estrutura do ensino. Porque eu não quero juntar pessoas, eu não quero fazer campanha, eu não quero vender a fé, eu não quero ungir todo mundo com óleo, para que as pessoas venham aqui por causa do óleo. O óleo ungido, não é mais nem o Senhor ungido, agora já é o óleo ungido. Então, a gente precisa ter essa percepção e essa noção de que nós temos uma tarefa importante na cidade como igreja, e nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Quando eu me aproximo do pastor Alan da primeira igreja, eu tomei um café com ele, e ele sabe aonde está o nosso coração da comunidade, e ele já sabe duas localidades onde nós queremos plantar a igreja. Por que isso? Porque a primeira igreja também faz um planejamento. A hora que de repente eu estou fazendo um planejamento para plantar uma igreja lá no Três Rios do Sul, Três Rios do Norte, e a primeira igreja está lá há 2 anos fazendo um planejamento para plantar uma igreja no Três Rios do Sul, Três Rios do Norte. Isso é tão comum no nosso meio batista, sabe? As 2 igrejas atacando no mesmo bairro, sendo que tem 40 bairros para ser investido. Nós precisamos trabalhar juntos, nós somos 2 igrejas, fácil. Pastor Alan é uma das pessoas mais humildes, eu sempre brinco com ele, falo, pastor Alan, toda vez que eu tomo um café contigo, eu converso contigo, eu saio, tenho que pedir perdão. Você me ensina a ser humilde. Que acompanhar o pastor Alan na humildade é difícil. Então, a forma e a maneira que nós precisamos de entender é séria. Nosso braço é curto. Eu não tenho condição de atender 20% das pessoas arrebentadas que Deus está trazendo para a igreja. Se não fosse um grupo de mulheres, se não fosse pessoas... Estão aqui, o Flávio é um cara que está atendendo pessoas arrebentadas, o Daniel está cuidando de pessoas arrebentadas, nós temos projetos e sonhos que nós não realizamos. Igreja é um mar de oportunidade, e Santa Catarina está aberta. Santa Catarina. Eu tive em Urubici pregando. Eu conversei com pessoas em restaurante, eu conversei com pessoas naqueles parques lindos que tem em Urubici. Eu conversava com o cara que me vendeu o bilhete, eu via que as pessoas estão abertas para o evangelho. A minha pergunta é, as igrejas estão abertas para essas pessoas? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer, eu sou pastor de igreja. A minha igreja está preparada? Cada vez o Senhor vai mostrando, não, vocês estão pisando na bola, vocês têm barreiras, vocês construíram barreiras, vocês criaram uma linguagem que eles não entendem, vocês cantam música que eles não entendem, vocês têm um linguajar, uma gíria de vocês que fica difícil para eles entender o que vocês estão falando. Entende? Você precisa melhorar, precisa aprender a pregar para o não crente também, não é só aprender a pregar, porque eu sei pregar para crente, mas para não crente não é uma coisa tão simples. Então, essa movimentação precisa acontecer. Ela precisa acontecer. A gente precisa avançar. Maravilha, pastor Marcos Tunala. Eu estou sem voz hoje. Eu acho que foi uma gripe. Muito boa a sua palavra. É uma realidade que a gente experimenta aqui no nosso estado. Mas eu creio que a presença dos irmãos aqui mostra que todos nós estamos interessados em ver essa situação mudar para Jesus ser famoso aqui nesse lugar. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram. Nós vamos orar, até porque alguns pastores já têm compromisso também. E eu queria pedir que o pastor Tunala orasse nesse momento. Pode ser, pastor? Vamos orar, vamos orar. Pai amado, eu sei que o Senhor ama Santa Catarina muito mais do que nós. Eu sei que o Senhor conhece Santa Catarina muito mais do que nós. Eu sei que o Senhor tem planos e projetos para Santa Catarina e que quer revelar, quer mostrar para cada um de nós. Então eu oro
e clamo pela obra batista espalhada por esse estado, eu peço pelas outras denominações sérias, comprometidas com a palavra, eu clamo para que o Senhor desperte e ajude pastores que estão no isolamento, pastores que não estão conseguindo crescer, pastores que estão estagnados com as suas igrejas, que o Senhor nos abençoe, nos dê a oportunidade de caminhar junto, de aprender junto. Eu quero te louvar por todos os amigos que o Senhor tem me dado nesse estado, por todas as pessoas que o Senhor tem usado para que eu possa crescer e aprender cada vez mais tudo que eu estou aprendendo sobre uma cultura diferente da onde eu venho, mas uma cultura tão nobre, tão especial, tão bonita, tão preciosa, e que o Senhor nos dê a graça. Eu oro pelos irmãos que estão aqui comigo, pelas suas famílias, pelos seus ministérios, pelo futuro ministerial de cada um. Nunca deixe, Deus, de ter misericórdia de nós e abrir a nossa mente e o coração para a gente ouvir a tua voz com clareza, ouvir o teu direcionamento. E coloca um sonho que vem do céu no nosso coração, coloca uma paixão que vem do teu Espírito no nosso coração para que a gente possa avançar. Obrigado por esse tempo. Essa é a minha oração. Eu oro no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um grande abraço. Meio abraço. Fiquem com Deus.